o mês de setembro, ele é um mês muito importante, né, para nós que trabalhamos com a doação de órgãos, porque ele é lembrado nacionalmente como o mês de esperança, por isso que a cor é verde, e a gente fala mais, né, sobre a doação de órgãos e tecidos nesse mês. Como que está esse cenário hoje em Mato Grosso? Isso. Então, o cenário nacional ele é positivo, né? A gente teve recordes no ano de 2024, onde a gente ultrapassou a marca de 30 mil transplantes realizados no Brasil. Porém, o Mato Grosso ainda ele precisa avançar nesse sentido, né? Ele precisa ter mais doadores, mas não depende só dos profissionais que trabalham com isso, né? Esse avanço depende do engajamento das equipes de saúde, no diagnóstico de possíveis doadores, bem como as famílias, né, as pessoas que têm a oportunidade de doar, elas aceitem fazer isso no momento oportuno. Quando você fala assim que Mato Grosso precisa melhorar, o que está faltando para que isso aconteça? Isso, então, assim, já a Central de Transplante, né, que é um órgão gerenciado pelo Estado, ele já vem tomando medidas nesse sentido, né, capacitando equipes, fazendo formações, e o que vem disso vai ser resultados na ponta, né, que são nos hospitais que notificam esses doadores, e precisa haver, né, esse engajamento dos profissionais de saúde e, acima de tudo, as famílias precisam consentir com a doação quando tiver a oportunidade de fazer isso. Quem pode fazer essa doação? Então, existem alguns casos que pode haver doação de órgãos. Existe doação em vida, que é quando alguém que tem compatibilidade com outra pessoa que está esperando por um órgão, normalmente isso acontece entre familiares vivos, eles podem doar um órgão duplo, né? Por exemplo, eu sou seu irmão e eu tenho um rim e eu sou compatível com você, eu posso te doar o outro. Isso acontece em vida. E o outro caso que beneficia mais pessoas são as doações pós-morte. Pós-morte encefálica e pós-parada cardiorrespiratória, quando a pessoa morre de alguma outra causa que não seja a morte encefálica. Então, esses são casos que podem haver doação de órgãos. No caso, qual que é o tempo, né, que se leva para que esses órgãos sejam doados, né? Isso. Então, uma pessoa morreu hoje. Isso. Como que funciona esse rito? Cada órgão ele tem uma sobrevida. No caso da morte encefálica, que é uma morte que viabiliza a doação de órgãos sólidos, como coração, rins, pulmão, fígado, né, que são órgãos grandes, esse tipo de órgão só é doado com morte encefálica. A morte encefálica ela é diagnosticada por uma equipe qualificada, são feitos 2 exames clínicos, um exame de imagem que confirma que a cabeça da pessoa morreu. Quem comanda nossas funções, a nossa vida, é o nosso cérebro. Uma vez que ele está morto, mesmo que a pessoa esteja ali no respirador, aparentemente viva, isso é diagnosticado como o fim das atividades vitais, a pessoa ela pode fazer a família pode Seria mais tranquilo porque a pessoa está já no hospital, né? Já está numa situação de conhecimento que ela pode fazer essa doação, né? Exatamente. Então, e esses órgãos sólidos, grandes sólidos, podem ser doados nessa condição de morte encefálica. Já no caso de parada, né, cardíaca, que a pessoa já acessou os sinais vitais e ela já está em óbito, podem ser doados tecidos, né? Quais são os tecidos? São as córneas, são pele, ossos e válvulas cardíacas. E isso pode acontecer no caso da parada cardiorrespiratória. Somente nesses 2 casos que há a possibilidade de doação, uma vítima de um acidente, de um homicídio, não teria como aproveitar alguma coisa? Teria, e é aproveitado, né? Um ponto positivo que eu gostaria de destacar aqui no estado é o trabalho do Banco de Olhos. O que é o Banco de Olhos? O Banco de Olhos aqui é uma instituição privada, né? A gente tem lá o doutor Alexandre, que está à frente disso, do gerenciamento do banco, e são feitas diversas doações de córneas no IML, no SVO e em outros hospitais, onde a equipe é acionada,
faz uma triagem daquele possível doador, sendo positivo, né, ele podendo doar, eles fazem lá mesmo a extração do globo ocular e depois processam a córnea lá no banco de olhos. Aqui no estado quase não tem fila de doação de córneas, tá? É muito rápido. Se uma pessoa precisa de uma córnea, ele até numa última aula disse que ela está esperando por máximo uma semana é chamada para transplantar e receber uma córnea. Diferente de outros lugares no país, que tem uma fila aí de 4, 5 anos, onde a pessoa espera para receber uma córnea e voltar a enxergar. Nossa, é complicado, né? Agora, o Hospital Júlio Miller, ele faz esses transplantes lá na unidade? Lá a gente não faz o transplante. Lá a gente é credenciado para fazer o diagnóstico de morte encefálica, detectar esses doadores, né? E ajudar as famílias, quando for possível, a tornar-se doadoras, né? Fazer esse acolhimento, esse acompanhamento. E a gente está trabalhando para implementar políticas internas para fortalecer a comissão de transplante do hospital, para que futuramente, né, numa expectativa futura no novo hospital que logo vai ser entregue, a gente possa ampliar esse serviço de doação de órgãos e transplante. Prezeli, você falou assim que há a necessidade da conscientização das pessoas para fazer essa doação. Nesse caso, eu não lembro se ainda tem isso, mas me parece que no documento de RG a pessoa poderia fazer essa opção, né, de colocar ali se é doadora ou não. Isso. O que acontece no Brasil? Antigamente, antes de 97, a doação ela era presumida, ou seja, morreu é doador. Assim acontece na Espanha. Lá não tem, a família não é obrigatória a autorizar. Lá toda a população presumidamente é doador. Aqui não é assim. Aqui houve muita conversa sobre esse assunto, as pessoas achavam que iam roubar os órgãos, iam matar, e aí a doação hoje ela é consentida, ou seja, você pode sim colocar nesse registro, existe também agora um registro que você faz um cadastro na internet, registra a sua intenção, mas quem decide é a sua família. Independente disso, a família que vai decidir. É a sua família. A gente tem um argumento, olha, né? Por exemplo, o Abdala gostaria de ser doador, ele escreveu aqui, mas no fim das contas são parentes até segundo grau que vão resolver se você vai doar ou não. Se numa situação de uma morte encefálica de um paciente e perceber que ele é um provável doador ali, vocês, como que vocês fazem essa conversa com a família? Certo. Essa conversa, mesmo que nós estejamos suspeitando... Porque eu imagino o seguinte, você falou que a família tem que autorizar. Isso. Mas isso parte da família, olha, ele pode doar os órgãos, tá, alguma coisa assim, ou você... Porque está no momento de dor ali da perda da pessoa, né? Eu falo assim, vocês sugerem, porque como que é? Tem que ter um tato ali para conversar sobre isso, né? Isso. Por isso que a importância de ter as comissões de transplante em todos os hospitais acima de 80 leitos e que tenham ventilação mecânica. Esse é um pré-requisito legal para a gente poder fazer acontecer. A gente percebendo que ele tem critérios clínicos no primeiro exame, que é feito por especialistas, a família ela já é comunicada, não sobre doação de órgãos, mas que existe ali investigação de um diagnóstico de morte encefálica. Esse diagnóstico pode ser fechado em até 4 horas, espera 1 hora, faz outro profissional vem, faz de novo os mesmos testes e faz um exame complementar. Diante disso, tem-se um diagnóstico fechado, ele morreu. Aí a equipe médica comunica a família e essa outra equipe do hospital que trabalha com esse acolhimento, doação, transplante, vem, acolhe novamente e oferta a possibilidade de haver a doação, começa a explicar, né? A gente tem que entender que o diagnóstico de morte encefálica ele é um direito de todo cidadão. Então, isso é um diagnóstico. E a doação de órgãos ela também é um direito legal. Então, a gente, frente à situação, a gente tem que ofertar. Porque eu vejo assim que deve ser complicado, né? Você chegar na família e fazer esse comunicado. Ele tem condições e tal. Olha, eu trabalho
com doação de órgãos desde 2014. Eu trabalhei no estado de Rondônia, no estado do Maranhão e agora aqui no Mato Grosso. Então, assim, eu já tive a oportunidade de... A gente fala que é uma entrevista, né? Que é ofertar mais de 100 famílias, né? Com diversas aceites, com diversas positivas. Mas não tem que dizer que é um momento muito triste, né? Mesmo que eu esteja ali trabalhando em prol de uma doação, eu sei o motivo. Já existiu o caso, assim, de você chegar e falar assim, ó, ele é um paciente, né, já está com a morte decretada, está encefálica, não tem mais jeito, sinais vitais, né, zero. Já houve, assim, uma rejeição? Sim, porque o que acontece? Vou explicar rapidamente. As teorias mostram que quando a gente recebe uma notícia ruim, a gente passa por fases de luto. Uma dessas fases é a negação. Então, como o processo às vezes é rápido, a pessoa ainda está negando. Então, pode ser que ela, naquele momento, ela não vai aceitar. E cada um tem um tempo de negar, de aceitar, de barganhar com Deus, pedir Deus, né? As pessoas acreditam em milagres. E eu acho que é uma concessão que cada um tem, né? Uma última esperança. Exatamente. E aí, depois dessa fase, a pessoa parte para a aceitação, né? Que é o tempo que ela vai realmente morrer, eu vou aceitar. Às vezes não tem esse tempo. Então, a pessoa ali não doa e muitos ficam muito revoltados, né? Acha que a gente não atendeu direito, não cuidou, queria os órgãos. É bem complicado. Qual que é o tempo médio para... assim que é decretada a morte encefálica, para já começar a fazer a retirada dos tecidos e órgãos para ir para a doação? O que acontece? Vou exemplificar aqui no estado, né? Hoje o estado ainda ele carece de equipes transplantadoras. Se a família aceitou, são coletados exames de sangue para ver quais são os órgãos que podem ser doados, dentro, né, da condição clínica daquela possível doador. Aí, vamos supor que dê para doar fígado, dê para doar o coração, dê para doar órgãos que não façam aqui. Aqui no estado, salvo engano, só faz rins, né? Então, só isso. Os outros transplantes têm que ser feitos em outros lugares. A central de transplante, ela passa esses dados para o Sistema Nacional de Transplante e ele, captando esses dados, ele oferta para as equipes do Brasil inteiro. Então, vamos supor que tenha uma equipe transplantadora em Brasília que olha aquele doador e fala, aqui tem alguém compatível na fila, eu vou aí buscar. Aí eles vêm aqui e fazem a retirada, né? Porque nós ainda não temos no estado essas equipes, que é outra coisa que precisa ser fortalecida ao longo do tempo, né? Fazer o transplante in loco. E aí, o tempo a gente combina com a família, né? O tempo que a gente vai entregar o corpo. Mas, normalmente, combinado é entregar em 24 horas. Então, esse processo normalmente acontece nesse período. É porque tem um lance para você fazer ali o velório, né? O sepultamento. Isso. Né? Aí a pessoa continua lá mantida no ventilador, a gente coloca as drogas para deixar o coração batendo, as funções funcionando, até que venha-se e faça a cirurgia de retirada, porque a pessoa já está morta. E hoje nós temos um tamanho grande de fila de pessoas esperando esses transplantes? Você sabe mensurar mais ou menos a quantidade? Eu sei. A maior fila no Brasil a gente coloca no bolo, tá? Para entender melhor. No Brasil hoje ainda continua sendo de córnea, porque é um tecido, então acaba sendo maior. Em segundo lugar, rim, né? A gente tem certeza disso pelos centros de hemodiálise, que às vezes nem são suficientes para atender as pessoas. E aí aquele que não resolve o problema com a hemodiálise, ele é candidato a transplante, então praticamente todos esses pacientes um dia vão precisar de um rim. E aí, em seguida, a gente vem com fígado, né? E aí, coração e pulmão. Todo paciente, ou toda pessoa com morte encefálica, ela é uma doadora? Não. Podem haver contraindicações. Vou citar uma bem explícita. A gente faz o protocolo, diagnostica a morte encefálica, mas o paciente vem no exame que ele tem HIV. Ele não é doador. Né? No Brasil, não. Nos Estados Unidos, eles já aceitam. Porque lá eles optam talvez por fazer transplante de uma pessoa que tem sorologia positiva para outra que também tem.
Interessante. Então, interessante, para né, dar uma sobrevida. Mas aí a gente está falando de um país de primeiro mundo que tem outras tecnologias, né? Fausto Silva recentemente passou por uma situação aí de transplante, mas me parece que houve uma rejeição. O que aconteceu? Isso mesmo. Ele fez um transplante a princípio, transplante de coração, né? Depois precisou de transplante renal também. E aí, um desses órgãos não funcionou. A gente fala que teve falência do enxerto. E aí, ele passou por uma nova internação e agora, recentemente, foi e teve que fazer o transplante. É importante falar até desse exemplo, porque algumas pessoas acham que ele foi beneficiado porque ele é rico, né? Porque ele famoso. Passou na fila, mas não é assim. As pessoas, elas são listadas, mas a fila ela não é por ordem cronológica. Ela é por ordem de gravidade. Ou seja, eu poderia hoje estar na posição 10 na fila, mas o meu caso piorou muito. Então, eu não vou ficar lá porque eu entrei naquela ordem. A equipe vai mudar no sistema os meus critérios clínicos e eu vou passar lá talvez para segundo ou para primeiro. Entendi. Que provavelmente foi o que aconteceu com ele e, né, no caso da gravidade do caso. Uma curiosidade, uma pessoa precisou fazer aí o transplante de rim. E aí foram feitos os exames, compatível, aquela coisa toda, mas depois do transplante vem a rejeição, que não se esperava. Esse órgão é feito o que com ele? Porque ele vai ter que ser trocado, né, já que tem a rejeição. O que acontece? Ele é descartado ou ele volta numa possibilidade para uma outra pessoa? Não, ele não volta para outra pessoa, ele vai ser descartado, porque significa que ele não funcionou. Né? Pode ter sido por uma infecção. Além do que, ele teve ali, né, um uso de medicamento imunossupressores, que já fragilizaram aquele órgão. Então, assim, ele não pode ser novamente aproveitado. Ele já sofreu um desgaste ali por conta da situação. Graziele, tem alguma coisa que você queira falar, as pessoas que quiserem entrar em contato para obter mais informações, a pessoa que quiser ser um doador, qual que é o caminho, mesmo a família decidindo, né, no caso da morte dessa pessoa, qual que é o caminho que a pessoa tem que fazer aí para, se ela quiser ser uma doadora, né? Sim. A doação de órgãos, ela é um motivo de esperança para muita gente continuar vivendo, né? Então, eu quero falar especialmente nesse mês que as famílias conversem sobre esse assunto, as famílias expressem a sua vontade, porque quem vai tomar a decisão por você, se você não puder fazer isso, vai ser o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, seus filhos, né? São essas pessoas que vão decidir o futuro com relação à doação de órgãos. E a vida de outras pessoas depende da decisão das famílias. Por isso eu quero deixar essa mensagem, que as pessoas conversem sobre esse assunto, mesmo sendo delicado falar da morte, tem gente que não gosta de pensar nisso, mas expresse a sua vontade em vida, porque é por meio da sua vontade que outros vão poder ter segurança de decidir em prol da continuidade de um pedaço seu, deixado aqui para outra pessoa continuar vivendo. Até porque a pessoa tem que entender que ela pode estar do outro lado. Se no momento ela pode ser uma doadora ou um ente querido ali, ela pode entender que ela pode, em algum momento, precisar de uma doação, né? Eu sempre falo isso, mas sabe que às vezes é tão a gente entender o ser humano que eu já abordei família que teve gente que recebeu, mas a família não quis doar. Então, para a gente entender como o ser humano é curioso, mas é o que você falou. A gente não sabe o dia de amanhã, né? Pode ser eu, você, qualquer um. Então, a gente tendo a chance de fazer, mesmo nesse momento de dor, é plantar esperança, né?